Vamos então aos trabalhos desta semana, na página 53 da sua apostila Learning English. Lindsay, my girlfriend, went to London last year. When she arrived there, her English was very poor. While she was in England, she spoke English all the time. As a result, she learned it. Now she speaks English fluently. Ouça o texto, pause o vídeo e responda às perguntas que vêm a seguir, de A até a G. Agora que você respondeu às perguntas do texto, vamos trabalhá-lo? Observe que aqui nós temos learning, que significa aprendendo, English, inglês. Lindsay, my girlfriend, minha namorada, Lindsay, went to London, foi para Londres, foi a Londres. Went, você já sabe que é o passado do verbo go. Quando ela foi a Londres? Last year, ano passado. When she arrived there, quando ela chegou, porque nós sabemos que arrived é chegar. Quando ela chegou lá, her English, o inglês dela, was, era very poor, muito pobre. While she was in England, enquanto ela estava em Londres, was, aqui neste caso, estava em Londres, she spoke, ela falou, porque nós sabemos que spoke é o passado de speak, English all the time, o tempo todo, all the time, ela falou inglês. E como resultado, observe, as a result, como consequência, como resultado, she learned, ela aprendeu, she learned it, ela aprendeu o idioma. Now, agora, she speaks English fluently. Agora, ela fala inglês fluentemente, ok? Vamos às perguntinhas. Who was Lindsay? Nós sabemos que a palavra who significa quem. Who was Lindsay? O texto fala que Lindsay era a namorada dele. Não temos aqui a identificação da pessoa. Então, ela é a namorada de um garoto qualquer. Então, vamos colocar aqui a boys, porque isso aqui vai indicar genitivo, posse, né? Não necessariamente que o garoto tenha a namorada dele como posse, mas aqui nós estamos trabalhando uma relação, certo? A boys, girlfriend, a namorada de um garoto, de um menino, ok? Where did she go? Where did she go? Sabemos que a palavra where significa onde. Para onde ela foi? Where did she go to? Aqui diz que ela foi a Londres. Então vamos colocar a resposta. She went to London. When did she go to London? When did she go to London? When significa quando. Palavras interrogativas para nós reforçarmos o nosso inglês. Go é o verbo ir. When did she go to London? Quando ela foi a Londres? Observe, last year. Então, she went to London. Ela foi para Londres. Quando? Last year, ou seja, ano passado. How, outra palavra interrogativa que estamos revisando, significa como. How was her English? Como era o inglês dela? When she arrived in London. Como era o inglês dela quando chegou em Londres? Está lá no texto. Very poor. Muito pobre. Did she speak English all the time? Ela falava inglês. Ela falou inglês, porque speak significa falar. Ela falou inglês all the time. Ela falou inglês o tempo todo? Yes,
Sim, ela falou inglês o tempo todo. Yes, she did. Did she speak English all the time? Yes, she did. Did she learn English? Ela aprendeu inglês? Aqui nós temos uma pergunta direta. Observe que tanto esta quanto a de cima nós começamos diretamente com o auxiliar did de passado, né? Do passado simples. Did she learn English? Ela aprendeu inglês? Claro, falando inglês all the time. Yes, she did. She, sim, né? She, sim, ela falou. Yes, she did. Pergunta, pessoal, no presente. Observe, does é auxiliar de presente, não é auxiliar de passado. Did she speak? Did she speak? Ela fala inglês fluently, fluentemente agora? Claro que ela fala yes, she did ou yes, she does. Estamos trabalhando de presente, então é yes, she does. Nós vamos continuando os nossos trabalhos. Pause o vídeo, faça o exercício número 4, ainda na página 53, e nós voltamos para corrigir em 2 minutos. Exercício feito, vamos à correção. Write the sentences into questions and negative forms. Escreva sentenças ou passe as sentenças para as formas interrogativas e negativas, ok? Primeira frase. Vamos começando pela forma interrogativa e depois a gente passa para a negativa. Lindsay went to London. Lindsay foi para Londres ou foi a Londres. Só relembrando que quando nós temos perguntas e quando nós temos negações, nós vamos usar o auxiliar did, ok? Ele não tem tradução, apenas nos indica uma frase no passado. Então, did Lindsay, começo com o auxiliar did. Did Lindsay. O verbo que está no passado aqui na afirmativa, por sua vez, volta para a forma base. Qual é a forma base do verbo? Went, go. Did Lindsay go to London? Lindsay foi a Londres? Essa então é a pergunta. Na negativa, nós também vamos usar o auxiliar did, mas não é antes do sujeito, é antes do verbo. Então vamos lá, Lindsay did not. Se eu juntar o did e o not, contrair as duas palavras, nós vamos ter didn't. E o verbo, por sua vez, continua na forma base, ou seja, ele não vai para o passado. Então, Lindsay didn't go to London. Esta é a frase B. Próxima. She arrived in London last year. Observe que aqui nós temos o verbo arrived, que é um verbo regular e está conjugado no passado. Para nós fazermos perguntas, mais uma vez, vamos lembrar que a palavra did vem antes do sujeito, que é she. Did she arrive? O verbo volta para a sua forma base, ou seja, não termina com D. Did she arrive in London last year? Esta é a pergunta. E para negarmos, mesma coisa. She did not. Posso abreviar ou não. Se eu abreviar o did not, eu vou ter didn't. Arrive, o verbo permanece na forma base, ou seja, ele não recebe a terminação de. Alright? She didn't arrive in London last year. Alright? Letter C. She was very poor. Eu gostaria de chamar a sua atenção porque aqui nós temos o verbo be. Quando ele aparece na frase, nós não usamos o auxiliar did porque aprendemos já em níveis anteriores que o verbo be se autoauxilia. Então, para fazermos perguntas, ele vem antes do sujeito. Was she, que é o sujeito, very poor? Ela era muito pobre? Esta é a pergunta. E para negarmos Annie ou Michelle, nós usamos depois da palavrinha was a palavra not. She was not, ou então posso juntar os dois, was not, she was not very poor.
ok? Próxima frase. She spoke English. Ela falou inglês, ela falava inglês. She... Enio, calma. Primeiro é a interrogativa, então vamos para a interrogativa. Então sabemos que o auxiliar de interrogativa é did. Did she speak or spoke? Speak. Por que speak? Porque o verbo volta para a sua forma base. Did she speak English all the time? E para negarmos, she didn't, ou então did not, vou colocar na forma contraída. She didn't speak, porque o verbo volta para a forma base. She didn't speak English all the time. Alright? Next, she learned English. Frase que diz, ela aprendeu. Vamos perguntar, did she learn? Volta para a forma base. Did she learn it? Yes, she did. No, she didn't. Aqui vamos negar. She didn't, ou então did not. Você escolhe a forma, abreviada ou não. She did not learn. Lembrando que o verbo não vai para o passado, tá? She didn't learn it. Ou she did not learn it. Próxima frase, fique bem atento. She speaks English fluently. Observe que esta frase aqui está no presente simples. E por ela estar no presente simples, nós temos que observar que temos as regras do presente simples, que diz, toda vez que eu tenho um sujeito simples no singular, o verbo recebe S. Esta é a regra do presente. Mas quando eu faço perguntas com o presente simples, eu vou usar o auxiliar does para a palavra she, que é singular. Does she speak? Perde a letrinha S porque ele também volta para a forma base. Does she speak English fluently? Ela fala inglês fluentemente. Negativa. She didn't or she doesn't? She doesn't. Por quê? Nós estamos trabalhando o presente, agora nesta frase. She doesn't speak, que volta para a forma base. She doesn't speak English fluently. Vamos trabalhar a pronúncia para nós ficarmos bem craques. Atenção, hein? Letra A. Did Lindsay go to London? Lindsay didn't go to London. Letra B. Did she arrive in London last year? She did not arrive in London. She did not arrive in London last year. Letra C. Was she very poor? She was not very poor. Did she speak English all the time? She didn't speak English all the time. Letra E. Did she learn it? She did not learn it. Letra F. Does she speak English fluently? Does she speak English fluently? She does not speak English fluently. Agora, duas perguntas para você refletir sobre você. About you. A primeira, was your English good? Seu inglês, your English, seu inglês was good? Seu inglês era bom? Resposta, se seu inglês era bom, você vai responder para mim assim, yes, it was. Sim, ele era. Não, Enio, ele não era. No, it wasn't. Não, ele não era. Próxima perguntinha. Esta aqui é da primeira, alright? Did you go to London? Did you go to London? Você foi para Londres no ano passado? Sim, Enio, eu fui. Ah, que bom. Yes, I did. Ok? Observando o uso do did aqui porque o verbo é o go. Acima eu não uso o did porque é o verbo be. E se você não foi? No, Enio, I did
not, ou seja, não, eu não fui. Nós vamos agora para a próxima atividade na página 54, exercício número 6. Agora que você terminou o exercício número 6, vamos à correção. O exercício nos pede para completarmos as sentenças usando a forma correta dos verbos. Correct form of the verbs. Vamos trabalhar os verbos. Repita comigo. Finish, paint, play, walk, watch, work. Finish, terminar. Paint, pintar. Play, jogar, brincar. Walk, caminhar, andar. Watch, assistir. E work, trabalhar. Vamos à letra A? Você observe aqui que o Matt, este rapazinho, ele está pintando a casa. Mas como nós estamos trabalhando o passado, então nós sabemos que paint é pintar. E paint é um verbo regular. Todos os verbos aqui acima são regulares. Todos os verbos vão obedecer às regras do adicionar a terminação ed, ok? Matt painted the door yesterday. Matt pintou a porta. Quando ele pintou a porta, pessoal? Ele pintou a porta ontem. Próxima frase, letra B, que está aqui. My brothers, observe, meus irmãos, eles estão jogando alguma coisa. Eles estão jogando tênis. Então, jogar em inglês sabemos que é play, que recebe a terminação ed. My brothers played tennis yesterday. Last week. Quando eles jogaram tênis? Semana passada. Last week. Vamos à próxima, que é a letra C, que está aqui no cantinho. Você observe, coitado, este homem está cansado, esta moça está cansada, porque eles terminaram de trabalhar tarde. Tarde, quando? Ontem. Observe que temos até a lua aqui no céu. Então, they finished, eles terminaram. Adicionem aí a terminação ed. Eles terminaram o trabalho tarde da noite. A letra D está aqui no meio. Observe. My sister, esta senhora. My sister, ela está caminhando. My sister, o que ela fez, pessoal? Walked, caminhou, andou para o trabalho. Lucy, esta moça, ela está vendo televisão. Observe, ela está assistindo às notícias, news. Lucy, assistir em inglês, nós aprendemos que é watch, que vai receber a terminação ed, porque nós o queremos no passado. Lucy watched TV yesterday. Lucy assistiu TV ontem. E o nosso amigo John, este rapaz, está trabalhando no jardim. John work, que é um verbo regular, recebe a terminação ed. Então, John worked in the garden. John trabalhou no jardim, no quintal, na horta. Pause o vídeo e vamos fazer a nossa próxima atividade, que está na página 55 da sua apostila. Exercício 7, para nós finalizarmos a nossa aula de hoje. Complete Nadia's story with the past form. Nós vamos ler a história da Nádia e vamos completar com a forma passado, né, dos verbos entre parênteses. Eu já. Know é o verbo conhecer, saber. I know. Então, passado de know é knew. I knew Pedro because he was my neighbor. Eu conhecia o Pedro porque ele era meu vizinho. A palavra neighbor significa vizinho. Aqui eu tenho o verbo be. At a language school in Formiga at that time. Vamos ver. Qual é o passado do verbo be para a palavrinha I? I was a teacher at a language school. Eu era uma professora de inglês ou uma professora de idiomas
Em formiga. At the time. Aquela época. At that time. Corrija aí para mim, por gentileza, pessoal. That time. At that time. Aquela época. But then I left my job to traveling for a year with a friend. Depois, ou então, eu deixei meu trabalho, larguei meu trabalho, left my job, to go traveling para viajar for a year, por um ano, com um amigo. E assim, in April, em abril. Qual é o passado do verbo go? Went. We went to Peru. Nós fomos para o Peru. Observe. Passado do verbo be. We were. Nós estávamos em Machu Picchu. When suddenly. Quando repentinamente. I see. Qual é o passado de see? Só. Só Pedro. Eu vi Pedro. We talked, nós conversamos, and we decided, e nós decidimos, to meet again. Decidimos nos encontrar novamente. When we were back in Madrid, quando nós voltarmos para Madrid. 5 months later, 5 meses depois, qual é o passado de meet? We met for a walk. Nós nos encontramos para uma caminhada. We started, nós começamos a sair, going out, a sair, together, juntos. And qual é o passado de fall? Fell. And we fell in love. A expressão fall in love significa apaixonar. Como nós estamos falando de passado, nós nos apaixonamos. Olha o amor. Get married, casar-se. We got married, nós nos casamos 3 years later. Nós nos casamos 3 anos mais tarde. And we now, e agora, nós temos a beautiful daughter, uma filha. A palavra daughter é filha, você já sabe, called Hannah, chamada Hannah. E assim nós terminamos a nossa aula de hoje.